sou Carolina Nova e vamos dar início a mais um vídeo da E-Update. O vídeo de hoje a gente vai apresentar como se faz para avaliar a frequência cardíaca através do traçado eletrocardiográfico. Quando a gente pensa na importância de se avaliar a frequência cardíaca, vem da onde, né, essa razão? Porque a maior parte das indicações da realização do eletrocardiograma é quando o indivíduo ele está ou com uma frequência cardíaca aumentada, está taquicárdico, ou quando ele está com uma frequência cardíaca baixa, onde a gente consideraria uma bradicardia. E aí, dentre uma taquicardia e bradicardia, pode ser apenas uma taquicardia ou uma bradicardia sinusal, esperado, né, pelo contexto que esse paciente tem, por isso que a gente nunca vai avaliar o eletrocardiograma sem avaliar a história clínica do indivíduo, tá certo? Ou ele pode apresentar alteração dessa frequência cardíaca, porque de fato ele apresenta alguma arritmia cardíaca. Então, começando pela frequência cardíaca, no vídeo de hoje, que é isso que a gente vai abordar, a gente precisa, antes de falar da frequência cardíaca, recordar aquele nosso primeiro vídeo sobre avaliação do ritmo cardíaco no eletrocardiograma, ou seja, né, identificar se eu tenho um ritmo regular ou se eu tenho um ritmo irregular. A partir do momento que eu tenho um ritmo regular ou irregular, eu vou escolher o melhor método de avaliação da frequência cardíaca. Aí muita gente pergunta, mas para que eu preciso aprender isso se o eletrocardiógrafo, muitas vezes os mais atuais, já sai o traçado eletrocardiográfico com o valor da frequência cardíaca? Porque você pode estar num contexto onde você não tem disponível esses equipamentos e é importante porque a gente acompanha a realização desse exame e conforme você já vê a marcação do traçado, você rapidamente já consegue perceber se o paciente está com uma frequência cardíaca normal, se ele está com uma frequência cardíaca aumentada ou baixa, mesmo antes de sair todo o laudo do exame e com a frequência cardíaca demarcada ali pelo eletrocardiógrafo. Então é extremamente importante. Então vamos fazer a avaliação, começar a avaliação da frequência cardíaca frente a ritmos que são regulares. Temos duas maneiras, uma mais precisa e uma menos precisa. Vamos começar com o método mais rápido e menos preciso, que seria a verificação dos números mágicos. Então, como que a gente vai fazer? A gente primeiro vai ter feito já a avaliação anterior, que teve o vídeo anterior, em avaliar se o ritmo era regular ou irregular. O que isso significa? Se os intervalos entre as ondas R são iguais ou semelhantes. Se eles são iguais ou semelhantes, com uma diferença de 1 quadradinho, 2 quadradinhos, a gente considera como regular. Esse nosso traçado, ele é um traçado regular. Uma vez que eu tenho um traçado regular, eu vou escolher um espaço entre uma onda R e outra. Então, eu posso escolher esse, como posso escolher esse. Cada um tem a sua preferência. Qual a minha sugestão? A gente procurar se no registro da derivação D2, do registro que a gente tem de D2, eu tenho alguma onda R que cai justamente em cima de uma linha forte, que é o início de um quadradão que tem 5 quadradinhos. Se a gente for analisar esse nosso traçado, infelizmente nenhum começa nessa linha forte. Então a gente vai procurar qualquer um deles. O que significa esses números mágicos, né? Sabe-se que em 1 minuto eu tenho 300 quadrados grandes. O que são quadrados grandes? Esse quadrado grande todo aqui, ó, que tem dentro 5 quadradinhos. Então, a gente vai dar para cada um quadrado grande, para o primeiro quadrado grande, eu vou dar o número de 300. Feito isso, eu vou começar a fazer o decrescimento dessa numeração. Então, a gente tem que os números mágicos são 300, 150, 100, 75, 60 e 50. Então, isso quer dizer o quê? Que para cada um dos quadradões de linha forte que eu tiver entre o intervalo de onda R e onda R que eu escolhi, então, para cada um desses quadradões, eu vou dar um número mágico. Então, eu começo aqui, ó, esse quadradão. Veja que eu não começo da onda R, porque a onda R não está caindo em cima de um quadradão grande. Eu tenho que começar a contar dentro de um quadrado grande. Então, o quadrado grande está aqui. Eu tô na dúvida se é quadrado grande. Conta o número de quadradinhos. Ele tem que ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, ok? Então, eu dou... Primeiro quadradão, eu dou 300. Segundo, eu dou 150. Terceiro, eu dou 100, desculpa. O quarto quadradão, eu daria 75. Só que, se a gente for perceber, aqui a nossa linha R está acabando antes.
Só que vocês concordam que aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos, certo? E aqui eu tenho um quadradinho extra. Então, eu posso pegar esses 4 quadradinhos, somar com esse quadradinho, vai me dar o quê? 5 quadradinhos, que equivale a um quadradão. Então, eu poderia dizer que essa frequência cardíaca são 75 batimentos por minuto. Imagina que essa onda R esteja acabando para cá. Eu já não poderia dizer que é 75. Eu teria um número entre 75 e 60. Aí você pergunta, mas qual número entre 75 e 60? Porque eu tenho uma margem de 15 batimentos, né? Então, não é um valor que a gente tem aproximado. Aliás, não é um valor real que a gente tem, é um valor aproximado. Por isso que a gente diz que não é com exatidão, não dá pra gente ver a frequência cardíaca, mas a gente olha rapidamente, já dá pra gente saber se o paciente está bradicárdico ou se o paciente está taquicárdico. Tá certo? Pra gente ter certeza, eu coloquei esse mesmo traçado eletrocardiográfico e a gente vai avaliar pelo método mais preciso. O método mais preciso consiste no quê? Eu vou pegar o intervalo entre uma onda R e outra e vou contar, ó, é a ponta da onda R, tá? Não é aqui embaixo, porque senão eu vou ter diferença de quadradinhos. Lembra que a onda R é aquela primeira deflexão positiva do complexo QRS, que está subindo, então é lá na ponta. Então, eu vou pegar essa linha que está na ponta e eu vou contar o número de quadradinhos que tem aqui. Vamos lá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Aqui está começando numa linha forte? Não tá. Então, eu começo a contar pelo númerozinho de quadradinhos. Então, é 1, 2, 3, 4. Opa, cheguei num quadrado de linha forte. Preciso contar um por um? Pode, vai dar certo da mesma maneira. Só que você sabe que um quadradão grande tem quantos quadradinhos? 5. Então, eu poderia fazer, ó, 4 mais 5, 9. Mais um quadradão que tem 5, daria 14. Mais um quadradão que tem 5, vai dar 19. E mais um extra aqui, ó, 20. Ai, não consigo entender, eu acho muito confuso, eu prefiro ir pelo número de quadradinhos. Vai pelo número de quadradinhos. Se a gente for pelo número de quadradinhos, vai dar a mesma coisa. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Da mesma maneira. Achei o número de quadradinhos, o que eu faço com esse número de quadradinhos? Eu vou pegar uma variável fixa, tá certo? Que são os 1.500 e vou dividir pelo número de quadradinhos que eu achei. Se eu fizer 1.500 dividido por 20, 75 batimentos por minuto. Nesse caso, foi igual ao valor anterior, tá certo? O valor anterior foi preciso, mas nem sempre a gente consegue essa precisão. Se você quiser precisão no cálculo da sua frequência cardíaca, nos ritmos regulares, esse é o melhor método de escolha. Começaremos agora com os ritmos irregulares. Para fazer a avaliação da frequência cardíaca em ritmos irregulares, lembrar que essa frequência oscila muito durante a realização do exame. Mas há um jeito da gente conseguir encontrar a média dessa frequência cardíaca. Primeira coisa que eu vou fazer, eu não vou olhar mais para os intervalos RR. Eu vou pegar um intervalo aleatório que comece em cima de uma linha forte, tá certo? E eu vou ter um espaço até eu contar 30 quadrados grandes. Então, eu vou ampliar aqui um pouquinho para ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, aqui eu comecei aleatoriamente em cima de uma linha forte e eu vou contar 30 quadrados para determinar o meu espaço de análise. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 quadradões. O que eu vou fazer com esse espaço de 30 quadradões? Nesse espaço que eu determinei, eu vou contar agora o número de complexos QRS. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, não posso contar o 15, ó, porque o meu espaço acabou antes. O que eu faço com esse número de complexos QRS? Eu vou pegar o número de complexos QRS que eu contei e eu vou multiplicar por 10. E aí eu encontro a frequência cardíaca. Então, se eu multiplicar 14 complexos QRS encontrados por 10, 10 é uma variável que nunca muda,
tá certo? Eu vou achar uma frequência cardíaca média de 140 batimentos por minuto. Por que média? Porque lembra que aqui a frequência cardíaca oscila toda hora, né? Se eu tenho um ritmo irregular. E o que a gente vai fazer? Da mesma maneira que a gente falou dos outros ritmos, fazer a avaliação no contexto do quadro clínico do paciente. O que representa esses 140 batimentos por minuto? É de um recém-nascido? Seria uma frequência cardíaca boa, mas não, ele é de um adulto que toma beta-bloqueador. Não, não é bom. Ele é de um adulto que não toma beta-bloqueador, mas é um adulto pós-infarto, tá certo? Ele pode estar apresentando uma fibrilação atrial, uma arritmia, que essa frequência precisa ser contida. Imagine o coração passar 24 horas por dia batendo numa frequência de 140 batimentos por minuto. Ele vai evoluir para uma insuficiência cardíaca e fadigar. Tá certo? Então, sempre avaliar o traçado eletrocardiográfico e o contexto do paciente. Bem, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço para que vocês acompanhem a E-Update nas redes sociais e vamos sempre com a gente, porque aprender faz bem.